E se os seus sonhos não fossem apenas sonhos? E se aquele lugar estranho que você visita enquanto dorme fosse real? Um mundo onde gatos observam das sombras, onde magos manipulam o tempo, onde criaturas antigas se escondem além daquilo que os olhos conseguem enxergar. E se, em meio a uma geração que já não acredita em magia, você fosse uma das poucas capazes de vê-la? Alice sempre sentiu que havia algo de errado com a realidade. Desde criança, seus sonhos pareciam mais vivos do que deveriam. Lugares que ela nunca visitou, pessoas que nunca conheceu, vozes que pareciam chamá-la de algum lugar distante. Ela acreditava que era apenas imaginação, até descobrir que não era. Porque do outro lado dos seus sonhos existe um reino chamado Mirabilis, o mundo à beira do colapso. Uma rainha tirana ameaça destruir o equilíbrio entre os mundos. O guardião do tempo desapareceu e uma antiga profecia anuncia a chegada de uma garota capaz de mudar o destino de tudo. Mas existe um problema. Nem todos aqueles que se aproximam dela são quem dizem ser. E antes de salvar o mundo inteiro, Alice precisará descobrir em quem ela pode confiar. Oi pessoal, aqui é a Ana e hoje eu tô aqui pra falar de um livro muito especial que é As Crônicas de Aendon, meu livro que eu acabei de publicar. É um livro de fantasia, é um gênero que eu sou apaixonada. Eu tentei trazer pra minha diagramação esses elementos antigos de literatura fantástica. A primeira letra do capítulo com letra capitular, que é essa letra toda desenhada, ilustrações capitulares em todos os capítulos, ilustrações coloridas que você consegue ver lendo num leitor digital, um tablet ou celular, o mapa do universo, uma playlist com ambientação. Eu tentei colocar dentro de As Crônicas de Aendon todos os elementos de fantasia que eu gosto de ler como leitora e que eu também admiro muito como escritora. Eu tô muito feliz de fazer esse vídeo. Escrevi as primeiras páginas dele quando eu ainda tava no ensino médio. Imagina que loucura que é quando você cria isso. E que loucura que é quando você tá criando isso há 10 anos, entende? É muito real os universos, os cenários, você imagina por muito tempo. Na verdade, deixa eu pegar um negócio. Aqui eu tenho... É uma pasta onde eu colocava as minhas anotações do livro. São as primeiras ideias, os primeiros esboços. No início eu escrevi à mão os textos das histórias. Então eu tenho páginas e páginas dos textos manuscritos, sabe? Ainda com papel de rascunho, de coisa que eu usava no ensino médio. Eu comecei a escrever ela, é uma história muito engraçada, porque eu tinha acabado de ler Alice no País das Maravilhas, que é uma das minhas inspirações pra essa história. Na época, final de ensino médio, terceiro ano, acontece que a gente tá cheio de hormônios, a gente passa por vários dilemas. Quem eu sou, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sempre gostei de escrever. E aí aconteceu que eu tive a brilhante ideia, cara, vou escrever uma personagem, um conto, uma história, onde a personagem passa por alguma situação onde ela tem um dilema. E aí talvez enquanto eu estou escrevendo essa personagem, eu vou refletir sobre o que fazer na minha própria vida. E aí isso deu certo, o dilema da época foi resolvido, deu tudo certo. Mas acho que todo mundo que escreve quando é mais jovem, chega a algum momento que acaba ficando com vergonha alheia daquela história que você escreveu. E eu deixei pra lá esses textos, eu abandonei, não queria mais ler, achava a coisa mais micosa do mundo. Beleza, um tempo se passou, o meu computador queimou e aí eu fui atrás, meu marido me ajudou a recuperar alguns arquivos e eu encontrei de novo esses arquivos. Isso foi acho que 2024. E aí eu fui ler e depois com olhos de mais maturidade eu percebi assim, cara, tem alguma coisa aqui que dá pra aproveitar dentro dessa história e tal. E aí eu voltei a escrever, foi em 2024 quando eu finalizei o primeiro livro e comecei as continuações. Foi um processo de voltar a escrever, voltar a pensar nesse mundo de fantasia que eu tinha criado e foi, nossa, absolutamente fantástico. Eu sempre fui muito apaixonada pela ideia de mundos mágicos, de ter uma realidade escondida que tá paralela aqui com o nosso. Eu acho que isso tem um pouco também da minha fé, porque nós cremos muito no mundo espiritual. Como ilustradora também, tem essa parte que foi, eu desenhei muita coisa, produzi muitos desenhos. Meu processo criativo em muitos momentos era mais desenhado que escrever, então primeiro eu desenhava pra depois levar pro papel. Construir os personagens também foi muito legal. Muitos deles são inspirados em figuras importantes pra mim, pessoas que marcaram. Só que eu percebi que depois de certo tempo esses personagens cresceram e se tornaram pessoas independentes, pessoas novas com opiniões próprias. Ver o universo criando a si mesmo depois de um tempo também foi outra experiência
experiência muito legal. As Crônicas de Aendon é uma história de alta fantasia, que é quando a história se passa em um outro mundo que tem um sistema mágico próprio, uma geografia própria, algo que é totalmente criado. Eu não sei se eu posso dizer que ele é totalmente alta fantasia, porque dentro da minha história eu criei um conceito de dimensões e que essa dimensão onde está este reino, que é Mirabilis, que é inspirado no País das Maravilhas, essa outra dimensão ela compartilha outras terras que nós lemos em outras literaturas. Na história existe El, que é a divindade criadora. Através dele fluíram 12 rios que criaram várias formas de existências diferentes e também criaram 12 dimensões. Nós humanos moramos na 12ª dimensão, também chamada Duodécimo, e essa dimensão é uma dimensão que tem pouco contato com a magia, justamente porque nós somos um reino caído, um reino que não tem mais tanto acesso a esse Deus criador. A dimensão Undécimo é a dimensão número 11, e nessa dimensão é onde fica não só Mirabilis, que é o País das Maravilhas, como todos os reinos mágicos que nós conhecemos. Então, tecnicamente, é lá onde fica Nárnia, é onde fica a Terra-média. Uma forma ali de fazer uma homenagem pros grandes autores, pros grandes universos que eu admiro tanto. E existe uma outra dimensão que a gente também tem contato, que é Decim, que é a dimensão número 10, que é chamada também de dimensão dos sonhos. Vou colocar aqui o pergaminho da história da personagem. Quando nós estamos aqui embaixo, que é a dimensão número 12, e aí nós dormimos, nós sonhamos. E quando nós vamos para a dimensão dos sonhos, nós acabamos passando por essa dimensão onde estão esses reinos mágicos, e é por isso que os nossos sonhos são tão incríveis e às vezes perigosos e às vezes fantasiosos, porque de certa forma nós entramos em contato com esse outro mundo fantástico. E da mesma forma isso acontece com a personagem principal, que é a protagonista, Alice. Ela faz parte de um ciclo de profecias onde de tempos em tempos uma nova eleita é chamada. A principal característica dela é que ela tem os olhos abertos para ver. Ela tem essa capacidade de ainda estar conectada com essa magia que toca o nosso mundo, mas que as pessoas hoje em dia não conseguem mais perceber. Ela tem muito isso através dos sonhos também. Quando ela dorme, ela sonha com esse outro mundo fantástico, mas ela não sabe o que é real e o que não é, e ela começa esse processo de investigação até que esse mundo começa a interagir de forma direta demais com ela. O grande diferencial da história é que eu estou escrevendo um material paralelo que você pode acessar na minha bio, no meu TikTok também, que é onde eu tô divulgando bastante o livro, que é o Diário da Viajante. Na história, ela vai anotando esses sonhos que ela tem, anotando as coisas que estão acontecendo, e ela ainda tá naquilo, não sabe o que é real e o que não é. Então você vai vendo o diário e você também não sabe. Ela tá ficando doida, se ela imaginou isso, se isso realmente aconteceu e em que tempo isso aconteceu. Porque além de ser muito fã de fantasia, eu também sou super fã de viagem no tempo. Então o livro também tem viagem no tempo, tem muito esse conceito de passado, presente e futuro. E acessando esse diário da protagonista, que algumas ilustrações aparecem dentro da história também, você consegue ir tendo uma interpretação parecida com a dela. Enquanto ela tá descobrindo essas coisas, existem alguns personagens que aparecem na história pra ajudar ela. A história fala muito sobre corrupção, então assim, nem todo um personagem é completamente bom. Eu quis fugir daquele clichê de ter um herói muito heróico. Nem sempre a Alice sente que ela é completamente capaz de resolver as coisas. Os personagens que estão acompanhando ela também tem alguns momentos ali de lutar contra o próprio medo, a própria insegurança, e às vezes tomar decisões que são duvidosas, não ter certeza do que deve fazer. Os dois personagens que acompanham ela são o Nathan, que é o chapeleiro, ele é um mago alquimista e também estudioso do tempo. O outro personagem é o Chess, que é o guardião protetor da Alice e também é um mago. Eles dois são filhos adotivos do Senhor Coelho, que é, claro, inspirado no Coelho Branco, mas ele não só é um mago, como ele é o guardião protetor do tempo, que é um mago super poderoso que existe para garantir que a linha do tempo permaneça intacta, porém ele está desaparecido. O livro já começa com ele desaparecido, então esses dois, o Chess e o Nathan, vão atrás da Alice porque chegou o momento da profecia se cumprir. Esse desaparecimento do Senhor Coelho acontece bem no momento em que o reinado da Rainha Carmim, que é a grande antagonista da história, tá no seu ápice, e aí a Alice começa a descobrir ali alguns pedaços da história logo nos primeiros capítulos, mas tem uma característica muito legal do livro que vários dos leitores beta, e nós tivemos vários, falaram durante a leitura, que é a sensação de que você começa a ler achando que a história vai para um rumo e de repente vai para o outro. E eu não sei, eu não vou mentir que isso foi totalmente intencional. Eu não sei se é porque eu meio que viajei no tempo enquanto escrevi a história, porque começou em 2016, aí depois foi para 2024, mas
ainda tem trechos que são originais, e aí depois eu larguei o livro, voltei e revisei. E aí, nesse processo, eu mudei a história de caminho várias vezes. Então, não tem aquela linha do tempo certinha que você pensa assim: ah, eu vou começar mais um livro de fantasia, agora vai explicar o sistema mágico, agora a personagem vai passar por um treinamento. Não. Tudo vai despencando e você tá tropeçando na história. Foi sem querer, mas eu acho que agora, quando eu parei pra pensar, essa é uma das minhas características favoritas do livro. Uma parte do livro que é muito especial pra mim é o aspecto de espiritualidade, de conexão com algo invisível que você não consegue ver, mas que você sabe que está por ali. Eu coloquei isso totalmente inspirada em As Crônicas de Nárnia, totalmente inspirada na Terra-média de Tolkien. Também era cristão. E quando você lê a história de Frodo e tudo mais, mesmo que não tenha elementos ali exatamente cristãos, você sente que existe uma luz, uma esperança, que é a representação de Cristo, mas de uma forma sensível, de uma forma que toca você aos poucos, sabe? Eu acho que eu acabei colocando isso na história também, justamente da personagem entender que não é sobre ela, não é sobre quem ela é, o que ela faz, ela não tem que ter toda a força, mas que ela pode confiar que existe alguém olhando por ela também, alguém protegendo, que ela pode pedir ajuda. E eu acho que essa é uma mensagem que todos nós deveríamos ter nos nossas vivências, né? Num período em que todo mundo fala muito sobre empoderamento, eu acho que quando a gente tá no fundo do poço, nos nossos momentos mais difíceis, às vezes a gente não tem essa força em nós mesmos, a gente não consegue encontrar isso se olhando no espelho, mas a gente consegue encontrar dentro de nós uma assinatura de amor que o Criador deixou na criação. Então acho que você se reconectar com isso, entendendo que não é sobre você, que você não precisa ser super poderoso, mas que você também pode ser acolhido, alcançado, você também pode cair e se levantar novamente, é uma mensagem que eu queria colocar na história também. Um ponto de esperança, né? Hoje o livro está disponível à venda como e-book na Amazon. Você consegue ler ele gratuitamente também pelo Kindle Unlimited. E o primeiro capítulo, ele fica totalmente disponível gratuitamente para qualquer leitor. Então você consegue ler ali para ver se você gosta, se é o tipo de literatura que você tá ambientado. E é isso, esse é um primeiro vídeo para ficar aqui no canal, para caso você tenha chegado através dos vídeos curtos. Espero muito que vocês gostem, foi feito com muito carinho. É produto da minha imaginação de infância, de procurar fadinhas no quintal, de escrever coisas e histórias e querer criar idiomas escondidos e coisas assim. Então eu tô muito feliz mesmo de finalmente publicar essa história e de publicar os próximos assim que possível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você achou e é isso. Tchau, tchau!